Fala galera! Olha, hoje estou aqui para falar de um livro lá do pessoal do Jesuscope, Dani Bravo e Fábio Bravo. Esse livro aqui é sobre adoração. Um livro fundamental para o nosso tempo, porque hoje nós temos notado um movimento de louvores centrados na pessoa, louvores de você vai vencer, Deus vai te dar vitória, e que são louvores de teologia da prosperidade, ou louvores para nos motivar mesmo, né? Que também entraria nisso, louvores coaching, eu chamo. Então esse livro vem para ensinar os ministros de louvor quanto a igreja a adorar, a criar uma cultura de louvor. Então ele vai tratar começa, né, falando do que é o louvor. E aí a gente já conhece, né, aquela abordagem, o louvor, na verdade ele começa diferenciando a adoração, né? Então ele vai falar que a adoração, na verdade, louvor e adoração. Ele vai diferenciar louvor e adoração, então ele já começa falando daquele padrão, né, que a gente conhece, que a adoração é um estilo de vida, e o louvor é uma forma de adoração, né? É uma expressão, assim como dança é uma expressão de adoração. E ele começa falando da questão da idolatria, né, que foi isso que eu acabei de falar para vocês, do culto ao eu. Então a pessoa, a idolatria evangélica, no caso, é você amar, né, ali Deus, outro Deus, outras coisas que seriam o bem-estar pessoal, né? Isso que seria a idolatria, que foi o que eu falei, que era essa questão do culto ao eu, né? Do culto do bem-estar, assim, um louvor centrado na pessoa humana, né? Ele também traz essa idolatria na forma de buscar bênçãos de Deus. Carol, mas Deus não dá bênçãos para nós? Dá sim, mas Jesus Cristo não morreu na cruz para isso, né? E nós temos que amá-lo e adorá-lo pela dignidade dele, independente se ele vai nos abençoar ou não, né? Então nós temos as canções hoje baseadas em interesse próprio e não uma devoção baseada na dignidade de Deus. E o problema das canções focadas nas bênçãos, sendo que nós temos que adorar ao Senhor por aquilo que ele é digno. E ele é digno independente se nós vamos receber as suas bênçãos ou não, né? Ela traz também aqui a Dani sobre a adoração, o que faz a igreja conhecida. Então ela traz uma citação do John Piper, né? Que ele fala que existe missões porque não existe adoração, né? E que a adoração é tornar Deus conhecido. Então, se nós não tornarmos Deus conhecido, outros deuses estão sendo conhecidos e outros deuses estão sendo adorados, né? Como que eu vou fazer Deus conhecido se as nossas canções não falam sobre Ele, falam sobre nós, né? Que mais que ela tem? Ela traz aqui a postura na adoração, né? Que independente se é uma música agitada, se é uma música mais contemplativa, nós estamos ali para levantar as nossas mãos, né? Ter uma postura de adoração, né? A gente precisa, independente das circunstâncias, ordenar a nossa alma, falar assim, não, você vai adorar. Minha alma louve ao Senhor, como disse o salmista Davi. Ela também traz uma citação aqui de um salmo, que é bendiga a minha alma ao Senhor. Então, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome, né? Porque Deus, tu és grandioso, está vestido de majestade e esplendor, envolto de luz como numa veste, ele estende os céus como uma tenda, põe sobre as águas do céu as vigas dos seus aposentos. Então, ele está ordenando a alma dele a adorar o Senhor, independente das circunstâncias, né? Então, a dignidade do Senhor, ela não é medida pelo estado de espírito nosso ou da nossa boa vontade. A dignidade do Senhor é medida pela medida do ser de Deus, né? E ele não muda, né? Ela vai trazer que o louvor é uma contradição ao orgulho, né? Então, o pressuposto do louvor é a humildade, né? É promover o outro, no caso a Deus, e não a si mesmo.
Então não tem por que nós ficarmos cantando sobre nós mesmos, né? Porque Deus é entronizado entre os louvores, né? Que é o Salmo 22:3. Então, o louvor é sobre Deus, né? Ela vai trazer o Salmo 8. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois pusestes a tua glória sobre os céus. Então ela vai trazer vários salmos aqui de louvor. E ela traz também a questão de por que cantar as escrituras, né, que já é uma tradição dos judeus desde a sinagoga. Então ali na Santa Ceia, né, Jesus mesmo vai cantar o Salmo 113 ao 118. Então os judeus eram instruídos na sinagoga a cantar. Eles cantavam os louvores, os salmos, né? Por isso que Salmos é um livro de cânticos, né? Então, se você olhar o cabeçalho de alguns salmos naquelas bíblias de estudo, você também vai observar isso, que está dizendo salmo para o culto. Então, a gente tem todo esse aparato bíblico de o porquê cantar as escrituras, né? Ela também vai trazer a questão de que a importância de cantar, a igreja cantar as escrituras, né? Porque o louvor educa as nossas afeições. Ela vai falar o que atrapalha o louvor, uma banda mal ensaiada, né? Ela fala que não é preciso, ela traz até uma citação do Adhemar de Campos, que não é preciso você ter uma habilidade sobre-humana ou excepcional para servir na casa de Deus, uma citação do Adhemar de Campos, né? Mas que você deveria fazer o básico bem feito para um louvor coletivo, né? Então a falta de ensaios, a banda mal ensaiada, o excesso de ministração individual, que seria as canções que falam a alma das pessoas, que mina esse senso de coletividade da igreja, e esse tipo de mentalidade é fruto de uma cultura que busca a realização pessoal a qualquer custo. Isso tem acarretado diversas doenças da nossa alma, né? Contudo, o louvor é para Deus e deve possuir um lugar privilegiado na nossa adoração, né? A postura para dentro, ela também fala, né, da postura de só estar com as mãos assim, de receber. Ela vai trazer diversos modelos de se portar mesmo durante a adoração, as posturas na adoração de acordo com a Bíblia, né? Ela também fala que atrapalha o louvor a falta de conhecimento da mensagem cantada. Então, às vezes você vai ministrar sobre a volta de Cristo, por exemplo, mas a igreja ainda não foi ensinada, ou seja, ela não foi preparada para aquilo, então ela não tem entendimento, né? Então isso impacta também na escolha das canções, por isso que o líder de louvor, o ministério de louvor, teria que estar alinhado junto com a pregação, né? O que mais? Ela fala sobre a orientação para escolher as músicas, os tipos de música. E eu anotei mais algumas citações aqui. O louvor, né? O louvor é pedagógico e o louvor ele exige um conhecimento prévio da pessoa, ou seja, da pessoa de Deus. O louvor educa as nossas afeições. A importância de cantar as escrituras porque o louvor ensina, né? Então a gente não pode escolher as músicas conforme tá na moda. E não importa se a gente chega no culto cansado, nosso dever é levantar as mãos ao Cordeiro porque ele é digno, né? E aí ela vai trazer os tipos de canções, os louvores que tem como tema o poder de Deus, declarar o poder de Deus sobre os inimigos, né? O salmista vai falar diversas vezes, mas sobre os inimigos ali terrenos de Israel, mas nós temos esse contexto espiritual. Então, ela vai trazer a questão, né, mais uma vez, da escolha das canções, né, os tipos de canções. Tem mais um livro que eu estou estudando, que é do Silêncio à Canção, que também vai dar muita ênfase em como escolher as canções. Então ela fala que o que transformou a igreja dela, a comunidade do rei, o que tem transformado outras igrejas por onde ela tem passado,
começou com um estudo a respeito dos atributos de Deus. Então nós temos que conhecer a Deus para louvá-lo pelos seus atributos. Então ela traz a importância, né, do ensino, né, assim como o F-Hop, né, o F-Hop ele também tem essa questão da teologia cantada, né, então é um livro assim muito edificante para a igreja. Eu queria que toda a igreja lesse isso para poder adorar ao Senhor, para ser encantado por Ele também. Eu quando canto aquela música Sublime, que é do F-Hop, eu fico, não sei expressar, sabe? Tipo assim, meus olhos estão fascinados, ver a sala de oração, assistir, começar a praticar em casa o lédico, cantar as escrituras em casa, mudou completamente a minha vida. E hoje eu entendo por que eu tive uma doença, por que eu fiquei tanto tempo em casa, porque eu pude viver isso, eu pude estar ali todos os dias ligado na sala de oração, aprendendo a orar, se aprofundando nas escrituras e agora cantando as escrituras. Antes eu cantava sem o violão, agora eu tô aprendendo a tocar. Então, quando eu vou ministrar, eu penso que eu queria, sabe? E tenho orado sobre isso, que a igreja toda fosse fascinada mesmo pelo Senhor, né? Ela fala que Davi foi fascinado pela beleza de Deus, pelos atributos de Deus, né? A sua misericórdia, a sua graça, a sua santidade, a sua glória, a sua fidelidade, a sua bondade e tantos outros atributos do Senhor. E o louvor, ele depende dessa revelação. E ela também vai falar sobre um modelo, né, de adoração que já está estabelecido nas escrituras, né? Que nós temos um modelo como devemos adorar e não é da maneira que nós achamos, né? E ela vai trazer o Yadá, que é uma postura com as mãos erguidas. Ela vai trazer essa postura do louvor. Ela vai trazer o Todá, que é o louvor de gratidão, de sacrifícios de ação de graça, e as mãos levantadas em forma de concha, que seria assim, para você agradecer. E ela vai falar também sobre diversas posturas, amar e tantas outras aqui, que eu convido vocês a lerem esse livro, que esse livro vai ajudar realmente a você responder várias perguntas na adoração. E eu oro muito e espero que você também se junte a mim para orar, para que a igreja tenha esse novo entendimento, sabe, das escrituras, e que toda essa teologia da prosperidade, teologia coaching, seja varrida da igreja. E eu acredito que não é só uma modinha, que não é algo tipo, é o F-Hop que está fazendo, é a sala de oração que está influenciando, mas eu acredito que é algo que Deus tem lavado a sua igreja por meio da sua palavra, e é algo que vai impactar e vai continuar impactando por gerações até que o Senhor venha, né? Porque a igreja vai estar cantando sobre a revelação do Senhor quando Ele vier. Então, está aqui uma resenha desse livro muito edificante. Eu agradeço a Dani, o Fábio e o Jesus Cop por publicar esse livro, que é uma bênção, algo edificante para a minha vida. E eu creio que vai ser para a sua vida também. Então esse foi o livro de hoje. Fiquem com Deus, comprem, vale a pena, e reflitam sobre esse livro. Deus abençoe.